me sinto em casa aqui. Glória a Deus. Para mim, convívio. Apresenta a sua ajudante lá. Vou. Depois vocês acertem. Eu vou começar pelos de Goiânia, né? Eu tenho a minha cunhada, Leonora, que eu resido aqui em Goiânia com a sua filha, Ana Lara, que eu convidei para estar aqui. Muito obrigado, né? A parte muito amada da nossa casa que reside aqui em Goiânia. Meu irmão trabalha à noite, por isso não está aqui, e a outra filha também deve estar com ocupações, por isso não veio, né? De São Luís, eu trouxe 4 líderes. A minha esposa viria. Na verdade, ela estava pronta para vir, mas o nosso caçula teve febre e nós entendemos que seria melhor ela ficar com o caçula e o do meio. Então, eu, de última hora, né, até sob a sugestão dela, eu requisitei outros que foram prontamente. E eu tenho 4 líderes. Fiquem de pé, por favor, comigo. Aí, os meus líderes. Todos esses são líderes na minha igreja. A minha filha Esther, corrigindo o pastor, tem 16 anos. Ela lidera 2 células na igreja e é o braço direito da mãe dela na gestão de toda o ministério infantil da igreja. A Esther tem uma célula na escola dela, ela tem uma célula no bairro mais violento da nossa cidade, o lugar mais carente da nossa cidade. Ela tem uma célula ali com aproximadamente 25, 30 crianças. Pode se sentar, Esther. Eu tenho o Victor. Victor, ele é líder do Ministério de Adolescentes da igreja. Um menino que Deus tem usado para potencializar e trazer o exponencial de Deus sobre o pastoreio dos adolescentes, líder de célula. Também, como a Esther, pastorei uma célula de adolescentes nesse mesmo bairro, em São Luís, no Brisas. Pode se sentar, Vivi. Ele é um dos meus atendentes ali na igreja. Emerson, líder de célula, ele tem uma célula, 2 células, na verdade, no presídio, em São Luís Montes Belos. Ele está ali sendo ministro do Senhor naquele lugar, salvando vidas. Nós já fizemos batizados e agora, no segundo semestre, vamos fazer mais batizado ali no presídio. Ele é um dos missionários nossos ali, que está ali engajado. Pode se sentar, Emerson. E por final, Daniel. Daniel é um líder na igreja, ele é líder do ministério A2 da igreja, que é o Ministério de Jovens Casais, né? Ele é líder de célula também e coordena toda a gestão da juventude na igreja, porque a juventude da minha igreja era por faixa etária e nós temos uma gestão macro, né? Ele gere toda a gestão macro da juventude, né? Seja adolescente, seja jovens adultos, seja jovens casais. E o Daniel é um filho. Quando cheguei na igreja para pastorear, logo em seguida ele ficou órfão e então se tornou um filho mesmo. Na verdade, todos são. Pode se sentar, Daniel. Obrigado. Então são esses. Na verdade, eu preferiria apresentar minha esposa, mas você sabe, né? Na ausência, a gambiarra serve, né? Na lâmpada acendendo, tá bom. Não tem problema. Mas é muito bom estar aqui. A convívio, para mim, é a igreja que eu indico, né, para as pessoas aqui em Goiânia. Né? Nessa noite, a minha cunhada, mas a minha sobrinha está aqui, porque eu queria não que elas viessem me ouvir pregar, eu queria que elas tivessem contato com esta igreja. Porque eu tenho convívio com uma extensão da nova vida aqui em Goiânia. Né? Um dia alguém falou, pastor Fábio, o senhor pensa abrir uma igreja em Goiânia? Eu falei, não, eu já tenho uma igreja em Goiânia. Pastor de vocês é um dos pouquíssimos homens de Deus que eu me relaciono mais próximo, que ministra na igreja, né? Então, é um homem de Deus que tem abençoado o meu ministério há anos. Na verdade, todo elogio que ele tece é devolvido a ele, porque o espelho é ele. É uma inspiração para o meu ministério, também para a sua família. Então, é um privilégio estar aqui com os irmãos e poder compartilhar. Não algo novo, eu nunca compartilho algo novo, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho compartilhado com a minha igreja. Amém, glória a Deus. Aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração para ser compartilhado com aqueles que Ele nos deu o privilégio de pastorear ali em São Luís de Montes Belos. Então, nessa noite eu quero reproduzir aqui aquilo que o Senhor tem me permitido compartilhar com aqueles que Ele tem me dado o privilégio de me relacionar como pastor e tê-los como filhos espirituais ali na Igreja Nova Vida. Há um ano. Isso é maravilhoso. Eu orei para que isso acontecesse. É dia, né? Olha para vocês. Eu orei para que isso acontecesse.
eu sempre tive a convicção plena e absoluta que Deus tinha um chamado como esse para você e a sua esposa. Eu sempre entendi isso. Nós somos um povo que buscamos ter a sabedoria para entender as estações de Deus. E amém, porque nós estamos aqui celebrando um ano de uma nova etapa. Amém. Uma etapa que eu creio que será de fato a manifestação da compreensão da palavra apostólica aos Coríntios, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Tudo que passou será sempre uma lembrança muito agradável, mas o espetacular, eu creio, sempre está diante de nós, né? Final da curva tem algo espetacular do Senhor nos aguardando, e quem crê para continuar caminhando contemplará isso. Eu creio. Eu posso ouvir um amém, querido? Glória a Deus. Eu tenho quantos minutos? Não, eu prego até meia-noite, você sabe disso. Então, eu me doutrine, por favor. Uma hora, obrigado. Uma hora a partir de agora, né? Amém, Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo número 13, verso 19. Eu quero começar por aqui. O tema da nossa conferência é Igreja sendo Igreja. Eu ia programar PowerPoint, aquelas coisas, eu pensei, não, hoje eu quero ficar livre, né? E pensar em igreja sendo igreja. Que é isso? Tem algumas coisas que eu tenho uma santa inveja. Por exemplo, o nome da sua igreja, eu não pensei nele antes. Eu tinha pensado. Que nome de igreja mais funcional, mais cara de igreja, convívio. Isso, né? Fabuloso, eu pensei nisso antes. E quando eu olhei o tema da sua conferência, eu falei, pensei nisso antes. Igreja sendo igreja. Porque nós vivemos uma Babel, e isso é um tema, se tem tema relevante para que nós possamos ter uma conferência e conversarmos sobre, é esse, igreja ser igreja. Porque nós nos perdemos em algum lugar ali. E nós estamos assim, né? Como a gente diz aqui no Goiás, nós estamos catando mamona, né, irmão? Nós não vamos beijar o chão, mas nós vamos levantar, mas em alguns aspectos a gente não sabe muito bem como que a gente está, né, como igreja desse país, né? E nós temos de tudo aqui, né? Nós temos para todos os gostos, não é? É bem verdade que para o gosto do Espírito Santo, me parece, não sou pessimista, aliás, eu sou um animadíssimo com a igreja. Amo a igreja, defendo não, porque a igreja não precisa de defesa minha, mas eu sou entusiasta da igreja, né? Mas nós temos aí igreja para todos os gostos. Para o Espírito Santo eu acho que é uma parcela menor, para o tempo tem uma parcela maior, né? Mas nós temos para todos os gostos aí, para quem quer agradar a Deus, para quem não quer agradar a Deus, nós temos tudo aí nesse negócio de igreja. E se tem algo que nós precisamos parar para pensar é ser igreja, o que significa isso? Ainda mais nós que fomos catequizados numa cultura católico-romana que é templista, que igreja é prédio. E quando se pensa em igreja, não se pensa em pessoas, não se pensa em família, pensa em prédio e instituição. Queridos, isso é o equívoco gerado no útero daquele que é inimigo de Deus. E nós, queridos, precisamos parar para pensar sobre o ser igreja. Num país nominalmente cristão, predominantemente nominal cristão, nós precisamos parar para pensar. Quando Deus pensou nesse negócio de igreja, no que ele pensava? Porque é tão comum os líderes, seja de qual corrente for, ser um entusiasta para mostrar a igreja dele para as pessoas, e quando a gente vê foto de prédios. E eu vou fazer algo que glorifique o nome do Senhor.
E aí gasta-se milhões de reais trazendo mármore daquela pedreira que Salomão tirou o mármore dela para construir o primeiro templo. Porque eu quero fazer algo que glorifique. Aí, você pensa nisso. Nesse senso de cachorro cair de mudança, que é tão comum para nós os brasileiros, porque nós temos uma estima muito baixa, né, irmão? A gente tem aquele negócio, né? Trenzinho. E para mim não tem nada que retrata mais esse sentimento nosso de assimilarmos essa pequenez do que o cachorro cair de mudança, que ele anda sem direção e ele depende de tudo, quer ver cachorro com cara de bidão, né? E quando a gente pensa como nação, nós somos esse cachorro que cai de mudança, por isso nós valorizamos tanto as coisas. Meu Deus. Nós não pensamos nos parentes que precisam, nós queremos é ter um carro que impressione o nosso vizinho, o nosso patrão, o nosso irmão da igreja. Nós queremos construir uma casa não para nós construímos uma casa para as pessoas, porque a última coisa que se pensa numa casa é o interior dela. Aliás, é por onde deveria vir o acabamento, e às vezes, na maioria dos casos, é onde nós terminamos a construção, no interior, que a gente pinta primeiro, a gente põe jardim. Os caras estão fazendo um buraco na fundação, já tem gente fazendo jardim na casa. Isso diz muito sobre o que nós somos como nação. E isso vem e se manifesta na nossa fé também. Na maneira que nós nos vemos, na maneira que nós compreendemos a igreja. E nós é muito comum, queridos, nós assimilarmos que o êxito está no prédio, na localização. Que o êxito está no nome que está escrito na caixa de som. Conheça aquela marca. Cara, aquela marca lá. E nós somos contaminados com isso no nosso senso de valor. No nosso senso de valor da fé. E nós nos perdemos quando tudo que nós queríamos é viver encontrados no propósito. Eu acho que está acabando a bateria desse negocinho aqui. Fica vermelho, está acabando a bateria. Não. É porque os meus, quando está vermelho, está acabando a bateria. Então nós precisamos parar para pensar. O que sou eu sendo igreja? O que é igreja para você? Quem é a igreja para você? O que isso interfere na minha logística de vida? Na maneira de eu pensar a minha família? Na maneira de eu pensar a minha vida profissional? Na maneira de eu organizar a minha agenda? A curto, médio ou longo prazo? A minha compreensão sobre igreja. Nós precisamos parar para pensar sobre essas coisas. Amém? Amém. Então, parabéns, pastor. Foi assim, sumamente extraordinário esse tema. Provavelmente eu vou replicar ele em algum momento. Fique à vontade. Eu estou à vontade. O pastor que me trouxe no ministério, eu nunca imaginei ser pastor, mas alguém um dia pensou que eu poderia ser, e depois de muita insistência eu vim para o ministério. E ele era um pastor jovem, muito capaz em muitas coisas, uma mente acima da média. E um dia, conversando com ele, ele falou assim: Fábio, me entenda algo, nada se cria, tudo se copia. Se afaste daquele que quer ser original, porque esse é o mais falso de todos. Aquela pessoa que é o dom
Não, você está com essa de ministério, não fique junto com o pastor que tem patente. Não ande com esse povo. Porque esses são ladrões. Entendeu? A hora que você estiver dormindo, vai pegar aquilo que Deus te deu e vai patentear o nome dele. Eu gostei desse negócio, apliquei na minha vida. Né? O meu ministério não tem nada de meu ministério. Né? Ele é tudo qual que é o nome lá do. Um Frankenstein. Né? Um pedaço de cada lugar. Né? Negócio aqui, outro ali, a coisa vai indo e isso para mim é rei. Amém. Né? Então eu vou usar Deus. Né? Eu já estava pensando em como usar o nome da sua igreja para dar um nome a um dos meus ministérios da igreja. Não. Qual é o seu nome? Tá, pode ser que o seu nome é exclusivo. Mas eu não sei se você já parou para pensar, alguém tinha esse nome antes. Então, a gente, né, aquilo que é bacana, a gente pega e aleluia, glória a Deus, eu gosto de irmãos. Por enquanto alguém pergunta, por que você deu? Por que seu ministério desse nome? Porque um amigo meu tem uma igreja em Goiânia, não dei conta não, copiei o nome dele. Efésios, eu pedi para abrir a Bíblia. Isso, Efésios 3,19 diz assim, Paulo fala sobre conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus. Que isso? O capeta vem e com esse tino nosso de pequenez, né? A gente acha que esses negócios são impossíveis, né? Mas a gente se esquece que Deus já tinha falado um negócio desse para um homem lá atrás e falou assim, olha, na minha presença isso é perfeito. Né? Esses negócios não são novos. É uma maneira nova de passar aquilo que sempre foi passado. Jesus inicia o Sermão do Monte dizendo assim, olha, eu não vim aqui para rasgar nada do que foi feito no passado. Eu vim aqui foi para testificar a verdade de tudo aquilo. Né? Pegando o gancho, essa questão de dízimo. Nós temos uma geração avarenta que fala de dízimo do Antigo Testamento. Vá ler o Novo Testamento, filho. Vá ler o Novo. E me fala se ele não está lá. Aliás, começa no Evangelho de Mateus, onde começa o Novo Testamento. Sobretudo, vai um pouquinho para pensar sobre o Sermão do Monte, o princípio do Sermão do Monte ali, quando Jesus está falando sobre a lei antiga e os profetas. Né? Eu falei, eu vim foi cumprir. Então, é só adendo aí, porque nós temos uma geração que não prospera mais porque não tem elasticidade, né? Se tivesse elasticidade, prosperava mais. Mas aqui, queridos, nessa noite eu quero conversar com você, igreja sendo igreja, e para isso nós precisamos entender que nós somos a igreja, eu e você somos a igreja. Se nós, eu não gosto muito dele, aplicando nesta ideia de o sermos igreja, eu sou a igreja. Amém. É muito bom ser igreja junto com você. Mas eu sou a igreja. E dentro dessa perspectiva, nessa noite, eu quero pensar sobre esse caminhar para a plenitude, que é o nosso objetivo macro, é o nosso objetivo maior como cristão. Todos nós temos objetivos de crescimento na vida, em todos os aspectos. E nosso objetivo, pavimentado pela palavra do Senhor, é sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. É sermos o lugar onde Deus está, sem nenhuma ausência, sem nenhuma falta. O completo de Deus em nós. Ah, pastor Fábio, isso parece... Não é para nós entendermos, é para nós crermos. Amém. Glória a Deus. Talvez Deus escreva um outro livro para nós entendermos. A Bíblia Ele escreveu para nós crermos. Amém. Talvez tenha outro que Ele escreverá para nós entendermos. Porque assim, entenda, a minha fé não se baseia no conhecimento, a minha fé se baseia na fé. Amém. Eu não sou cristão pelo conhecimento, eu sou cristão pela fé. Amém. E de fé em fé caminhamos para o que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. O plano de Deus para nós como igreja já estava estabelecido. E Ele então vem e diz assim, olha, isso eu desejo para vocês, a plenitude, o ser cheio, o ser completo, o estar na medida máxima. Isso eu tenho para vocês. Que para mim está comungado perfeitamente com 1 Coríntios 2,9.
o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas Deus preparou. Não é uma questão que envolve a minha capacidade ou a sua capacidade. O ser igreja, sendo igreja, é uma ação sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida e através das nossas vidas. Amém. Então, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e eu ouvi isso tanto no início da minha fé. Eu me converti com 21 anos de idade, e eu ouvi tanto isso, lançando como uma seta para um alvo eterno. E quando eu chegar no céu, então eu entenderei esse texto. Mas depois o texto se abriu aos meus olhos, e eu entendi que isso aqui é o ser igreja. Amém. É a manifestação da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Quando ele disse: e se faça na terra como é no céu. Amém. Glória a Deus. Verdade. Ele não diz assim: então que vivamos na terra aguardando aquilo que é exclusivamente desfrutado no céu. Não! Ali ele abre a eternidade e desce a eternidade na terra. Glória a Deus. É aqui como é lá. O padrão está pronto, o plano, o projeto já está finalizado, mas se manifestará também aí. Amém. Glória a Deus. Essa igreja é o trazer para a vivência o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca viu, o que nunca passou na sua mente que você poderia ser como cristão, mas Deus preparou isso para você como igreja, para que você seja igreja. Amém. Amém, queridos? Amém. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui, esta palavra Deus preparou, o preparou aqui está ligado ao sinônimo do que traz uma ideia do que acontecia quando uma grande autoridade iria se deslocar para um outro local. Um rei iria fazer uma viagem. Qual era uma das primeiras providências que ele tomava? Ele montava uma equipe e mandava essa equipe, enviava essa equipe para ela cuidar da pavimentação do caminho por onde ele passaria. Se houver buraco, tape. Se houver uma árvore, remova. Prepare o caminho para quando eu for, eu não ter que me deter com nada, para que eu possa cumprir com a minha viagem a contento. Glória a Deus. O apóstolo Paulo pega essa ideia de pavimentação, de construir uma estrada sólida, consolidada, para proporcionar paz à autoridade. Ele diz assim: olha, Deus fez isso para nós. Glória. A autoridade fez para o povo. O pai fazendo para o filho. Ele preparou para nós. Já está pronto. Ser igreja, queridos, não tem nada de complicado. O complicado é viver uma vida não sendo igreja. Verdade. Eu não encontro nenhum depressivo que, quando eu chego no diagnóstico da angústia que ele vive, está a realização de vida sendo igreja. Eu encontro sim um desajuste que tem ocasionado uma desestruturação ao ponto de desestruturar tudo e desmoronar. Eu não tenho que agendar ninguém para que eu aconselhe pelo êxito que está vivendo, sendo uma igreja como deve ser. Ser um cristão como foi chamado, como Deus preparou o caminho para caminharmos por ele. Amém. Nós precisamos compreender que hoje Deus tem preparado as nossas vidas. Glória a Deus. Eu sou goiano, de ser goiano mesmo. Eu sou goiano de nascimento, eu sou multivelense de nascimento, filho de goianos. O meu pai e minha mãe são goianos.
né? E em todos esses anos eu fiz um estudo. Eu tenho um prazer muito grande de estudar a igreja. Basicamente estudar os últimos 50, 60 anos da igreja, os últimos. E nesse estudo, acho que até na última vez que eu estive aqui, eu até acho que eu mencionei alguma coisa. Eu tirei um capítulo do meu estudo para estudar a igreja no estado de Goiás, para estudar a igreja goiana. E estudando a igreja goiana, eu tirei um capítulo para estudar a igreja de Goiânia. Goiânia é uma cidade profética. Eu não sei porquê, mas Deus tem um negócio com Goiânia. Amém. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Me fala qual o grande ministério que você conhece no Brasil, que eu provo para você que se aquele ministério não começou em Goiânia, foi discipulado por um pastor de Goiânia. Qualquer ministério você conhece. Qualquer um. Queridos, eu posso pegar a Assembleia de Deus. Você sabe o campo estadual mais rico da Assembleia de Deus do Brasil qual é? Proporcional ao número de membros que as igrejas da Assembleia têm, é o do estado de Goiás. É claro que tem alguns campos que têm mais dinheiro, mas proporcional ao número de pessoas, é o de Goiás. Glória a Deus. Toda a questão musical, nós não amamos isso aqui, não amamos. Eu quero falar para você que a transformação musical dentro das igrejas no Brasil começou aqui em Goiânia. Verdade. Gente que os mais novos nunca ouviram falar, né? Coisa Marlene, nunca ouviu falar, mas isso é uma vulneração, né? Algo sério ainda se ouve, né? O Kleber Lucas é uma das polêmicas aí, está sempre na mídia, né? É tudo aqui, né? Eu fui em culto e vi essas pessoas ministrar louvor como a equipe aqui, mas vejo um pouquinho maior do que nessa aqui. Também. Nem crente eu era. Deus tem alguma coisa com Goiânia. E é interessante que o diabo percebeu isso. Meu Deus. Eu tenho o privilégio de, a convite do pastor Carlito Paes, eu faço parte de uma rede de igrejas que é a Rede Inspire, e o pastor Carlito me deu o privilégio de mentorear a região centro-oeste, incluindo Tocantins. Eu lido com pastores, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Onde você acha que estão os pastores que eu tenho mais dificuldade de me relacionar? Daqui. Goiânia precisa de uma igreja que seja igreja. Amém. Deus tem clamado por isso. Uma igreja para ser igreja. E creio que Deus preparou. Deus preparou algo para Goiás, para Goiânia. Amém. Glória a Deus. Mas o diabo veio e trouxe aquilo que ele é tão bom. E encheu os corações de orgulho. E aí ninguém aprende com ninguém. Se você quiser, você vem aprender comigo. E aí os caras escrevem livros e livros, e para aquele que não lê além daquele livro, pensa que Deus deu foi para ele. Mas não deu. Deus deu foi para o Achumani, Deus deu foi para o Paul Yang-Cho. Nada contra. Mas se eu prego um sermão do Geraldo, eu preciso falar que quem recebeu o primeiro da palavra foi Geraldo. Verdade. Isso é caráter. É a ausência do orgulho. É o estar cheio da plenitude de Deus.
Amém. Glória a Deus. Porque vazio ninguém nunca estará. A questão é o que está ali. Não existe ausência. A fonte sempre jorrará, uma água ou outra. Isso é uma igreja. O Senhor tem um chamado para nós nesses dias, irmãos. Amém. Agora, nós precisamos vestir pano de saco e reconhecer a necessidade da transformação. Se nós estivéssemos num culto pentecostal, nós iríamos falar: você precisa ser limpo do pecado. Deixa eu falar de maneira mais bonita, né? Ele precisa de uma transformação espiritual. Nós precisamos de um lavado, regenerar. Agora, isso só é possível em quem não está balizado, em quem não está fundamentado no orgulho. Isso é somente para os humildes. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito. Você se lembra do que vem depois? Cara, o que você quer na vida mais do que isso? E no ano da morte do rei Uzias, eu vi nossa manhã, eu assim, Paulo, irmão, que isso? Ele viu. Não precisa mais nada, não. Vamos fechar a comanda aí, acabou. Mais nada. Vamos embora, irmão. Deus tem um plano magnífico para que nós vivamos na plenitude dele. Amém. Ele preparou para que vivamos para o inimaginável. Ele deixou tudo preparado, mas para conseguirmos viver essa plenitude, alcançando o inimaginável, nós precisamos voltar a ser igreja, nós precisamos aprender o que é ser humilde. Irmão, a igreja saiu tanto do prumo que, pastor, quantos membros tem na sua igreja? Eu não lembro das crianças. Não no seu caso, eu só estou dando exemplo. Eu não lembro das crianças. Não, na minha igreja, e ele ainda faz batizar, porque o cara que converteu domingo passado não se batizou ainda, ele não se só o céu que fez festa. Não, ele não. Ele não conta. Não, recebi um casal lá na igreja maravilhoso. O que é aquilo? O cara tem 5 filhos, ele não fala isso, uma família. Meu Deus. Recebi um casal. Isso é a autenticação no cartório do orgulho da igreja. Porque Jesus falou: se você quer entrar no céu, seja como aquele casal que aquele pastor recebeu lá na igreja. Eu falei assim: não. Ele falou: seja como os filhos daquele casal. Mas criança para nós é... O que é criança? Criança para nós é gasto, despesa. Nós não temos como investimento. Sabe por que nós agimos assim, queridos? Porque nós não vivemos o que Jesus pediu que nós deveríamos viver sendo igreja. A minha esposa, ela tem uma mensagem sobre a 100ª ovelha. E depois que ela pregar aquela mensagem, se você não concordar com ela, você levou para ser difícil. Ela prova que a 100ª ovelha é uma criança.
centésima ovelha não fez. Eu falei, Jesus deixou as 99 e foi buscar a centésima ovelha. Queridos, nós precisamos ter a nossa vida voltada para as promessas da santa palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Das santas escrituras. O que São Mateus, São Lucas, São João escreveram. São Paulo. Homens santos que viveram uma vida plena, caminhando pelo caminho que havia sido preparado pelo Eterno para que homens caminhassem por ele. Glória a Deus. E nós não podemos pegar outros. Jesus não morreu para que nós caminhássemos por atalhos. Ele é o caminho. Amém. Ele não providenciou o resgate humano para que a nossa demonstração de vida cristã fosse uma gambiarra. Não, é a autenticidade. Amém. Amém. Não existe nenhum aspecto da vida mais real do que sermos igreja, porque é para isso que nós existimos. O resto, irmãos, o resto é os mimos do Senhor na vida dos seres. Amém. Glória a Deus. Não precisaríamos. Mas Ele nos dá não o que nós necessitamos. Ele é o Pai que nos abençoa extravagantemente. Amém. Glória a Deus. Nós não somos um povo que vivemos porque Deus supre as nossas necessidades. Irmãos, Deus não supre as nossas necessidades. Ele abre as comportas do céu sobre nós e é por isso que nós temos esse estilo de vida tão extravagante como temos. Ah, pastor, eu tenho uma vida muito limitada. Senta comigo que eu vou mostrar para você quem tem uma vida muito limitada. Eu pastorei uma igreja de periferia. Eu não sei, eu tenho Deus me permite pastorear uma linda comunidade em São Luís de Montes Belos. A minha igreja, 70% da minha igreja é composta de pessoas assalariadas. Gente assalariada, gente de salário mínimo, aposentada. Eu tenho empresários na minha igreja, eu tenho autônomos na minha igreja, médicos, odontólogos. Tenho, claro. Mas faz parte dos 30%. Tem aproximadamente 14 anos que nós construímos ininterruptamente. Quando você for em São Luís, você vai conhecer o nosso campus. Você vai perceber que ali é construção. Né, pastor Geraldo? Construção. A gente constrói, tem 13 para 15 anos, se precisar, a gente constrói ininterruptamente. Ou seja, nós somos uma igreja que dependemos muito das ofertas, da generosidade da igreja. Quem você acha que são os mais generosos na igreja que eu pastorei? O juiz que é minha ovelha? Aquela empresária que tem inúmeros imóveis na minha cidade? Deus me deu o privilégio de pastorear pessoas que eles são pontuais no serviço, são os melhores da cidade naquilo. Glória a Deus. Amém? Por isso que eu gosto do nome do Senhor. Amém. Mas proporcional, você acha que são essas pessoas os que mantêm na linha de frente a manifestação da generosidade ali? Não, são os pobres. Meu Deus. É a irmã viúva que ganha o salário mínimo. Nem é aposentadoria, é a ajuda do governo. Tem um nome para esse negócio, tá? Mas não é aposentadoria, não tem nem 13º. É o meu irmão pedreiro, o mecânico, o servente, aquele irmão que eu tenho lá que ele faz curral na roça, curral para fechar gado, é um trabalho dele. Sabe por que eu encontro nessas pessoas a maior expressão de generosidade? É porque nessas pessoas
não é uma regra, mas eles ainda estão, em certa medida, virgens quanto ao orgulho do pensar ser alguma coisa. Tudo que eles têm é Deus. Glória a Deus. Alguém vê Deus na vida deles, não vai ver nada, porque eles não têm trabalho, eles não influenciam ninguém, eles não estão naquele evento, não tem nada, não tem nem casa direito a morar. A única coisa que eles têm, um senso de pertencimento e valor na vida deles é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então eles investem, eles se submetem humildemente, porque todo mundo serve algo. Todo mundo tem um Senhor. E por isso, queridos, se manifesta a plenitude do Senhor. E aí, quando se busca um milagre, não vai fazer uma consulta no médico, vai lá no círculo de oração, vai receber a oração daquela irmãzinha lá no ponto. Mas por quê? Eu tenho mais pessoas na minha igreja perguntando pelas irmãs que oram pelos enfermos do que perguntando o telefone do médico da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque é um diferencial de igreja. Glória a Deus. A igreja precisa ser igreja. Amém. Eu e você precisamos ser aquilo que Deus nos criou para ser. Amém. O Senhor tem um chamado para nós. O que na sua vida tem atrapalhado você de ser a igreja? Pede para Deus que Ele remove. Mateus 7,7, peça e receba. É só pedir. Senhor, eu quero. Queridos, há uma lacuna nesta cidade que deve estar beirando 1,5 milhão de habitantes na Grande Goiânia, talvez até mais, né? Porque já deve nos aparecer. É Trindade. Há uma lacuna que está vaga no âmbito espiritual, que deve ser ocupada por uma igreja que é apenas igreja sendo igreja. Amém. Não é uma instituição. O valor agregado está em pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas como cristão, o seu ramo é gente. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós não estamos aqui pelas experiências com Deus. Experiências com Deus nós vamos ter no céu de sobra. Nós estamos aqui pela missão que Ele nos deu. Glória a Deus. Um encargo que deve estar sobre nós, É isso. que Amém. vai além do sentir ou do achar. Nós estamos aqui para ser aquilo que Deus nos chamou para ser aqui. Amém. A manifestação do céu na terra. Glória a Deus. A manifestação do encontrar o Deus. Eu achei Deus ali. E Ele está ali mesmo, porque foi cheio da plenitude do Senhor na vida daquelas pessoas. E eu ando por um caminho que eu não tenho que me esforçar para organizá-lo. Ele está preparado para mim. Ele foi preparado por Deus. Deus sabia que eu precisaria passar por aquele lugar. Então Ele preparou tudo para que eu pudesse passar por aquele lugar. Nós precisamos, amados, entender que se eu me submeto a ser uma igreja como tem que ser, o melhor está por vir. Amém. Glória a Não Deus. é enfado. Aleluia. Haverá sim um senso do pertencimento. Querido, talvez você veio de alguma outra denominação, você tem uma raiz, não sei aonde, né? Talvez você veio do catolicismo, você veio do espiritismo, você veio de um outro local, outra igreja evangélica, um outro ministério. Não sei onde você veio. O que eu quero saber é quem você é hoje.
Porque nós só podemos experimentar o melhor que está por vir se nós tivermos um senso de pertencimento. Glória a Deus. Se tem uma coisa que Jesus manifestou a nós como um modelo a ser seguido, é o senso de pertencimento. O meu pai trabalha até agora. Eu e o pai somos um. Glória a Deus. Como que alguém se sente enfadado? Pastor, eu quero te agradecer. Como o meu coração é grato. Quando eu cheguei aqui eu não era nada, eu estava no pó. Aliás, eu nem era o pó, eu era menos que o pó. Minha mãe estava desgraçada. O Senhor me acolheu. Essa igreja foi uma família. Agora eu entendi de Deus, orando 2 anos. E Deus tem uma nova direção. Como assim? Eu não peço um desses para ficar. Eu falo, Deus falou, eu nem espero, porque eu não tenho muita paciência para essas coisas, né, irmão? Eu chamo, eu batalho a pessoa, filho, vem cá, parece quantos anos está sendo amamentado, está sendo sustentado, né? Deixa eu orar com você. Eu não quero ser um empecilho para você executar na sua vida aquilo que você está falando de Deus, irmão. Vem cá. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque falta a nós sermos cheios da plenitude de Deus, sabendo que nós estamos andando por um caminho que Ele preparou. Então eu não estou no lugar errado, Ele preparou um caminho para mim andar aqui. Amém. Glória a E o Deus. melhor sempre está à minha frente. Mas eu não estou enxergando nada, porque você está numa curva. Você é capaz de caminhar ao ponto de você enxergar o que está no final da curva. Foi há 2 anos atrás que nós ouvimos aquele pastor da Jesus Cultures, São Paulo. Um ano atrás, qual que é o nome do cara lá? GoPro? Mike Douglas. Qual o livro que ele escreveu lá? Cultura do Caminho. Ouvindo esse pastor, lá da igreja do Carlitos, espero encontrar você. Cara, você tem que ir comigo assim. Ouvindo ele, e ali Deus falou sobre o caminhar de maneira tranquila, mesmo quando estamos caminhando por uma curva. Você nem chega muito à sua frente, mas você tem a segurança de estar no caminho. Amém. Glória a E Deus. não existe nenhum caminho que é somente curva. A curva termina. E no final de uma curva sempre tem uma linda paisagem. Foi a perspectiva ministerial, a palavra que aquele pastor ministrou, que me fez entender isso. Não, mas qual é aquele outro livro que eu li? Caramba, você quer da capa verde? Enraizado. Isso. Sabe por que eu ando com muita gente, né, irmão? Meus assessores, né? Ele que leu o livro. Enraizado. E lendo aquele livro, eu falei, puxa vida! É isso! Igreja que é igreja, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você, de mim, de gente. Amém. Nós precisamos ter um senso da raiz. Irmãos, essa semana eu estava na casa dos meus pais e de repente apareceu lá vassoura, a gente chama um brotinho, uma praga, né? Vassourinha. E eu não sei quem arrancou aquilo, e uma vassourinha lá, um raminho, né? E eu fiquei assim, impactado com o tamanho da raiz daquela praga. E eu medi. Irmãos, aquela plantinha, ela tinha 3 dedos meus acima do chão. Ela tinha 11 dedos meus de raiz para dentro do chão, até onde arrebentou, porque eu vou tirar, né? Porque eu acredito que não tirou toda a raiz dela, ficou alguma coisa lá ainda. 3 dedos meus acima do chão, 11 dedos abaixo do que saiu ali de raiz. Queridos, só é capaz de andar por um caminho que foi preparado, um caminho do extraordinário, do espetacular, do inimaginável, do exponencial, de qualquer nome que você consiga imaginar. Não pegar de João 3 dizer um caminho tal, né? A palavra da expressão da enormidade do amor que Deus nos amou, né? Ele nos amou de tal. Então, um caminho assim, um caminho tal, inexplicavelmente maravilhoso. É impossível nós sermos uma igreja que vive como igreja se nós não formos um povo enraizado. Vocês têm um ano, queridos. Precisamos estabelecer raízes profundas. Amém. Glória a Deus. A minha pergunta é: você será membro dessa igreja até quando?
Porque uma da desgraça ministerial e que abafou o avivamento do Senhor por meio da igreja goiana para o Brasil foi o orgulho. Sem dúvida. Eu digo, repito e dou liberdade. Se você discorda de mim, levanta a mão, mas prova para mim. Só com o argumento de, eu acho que não, fique quieto. Talvez, eu digo talvez só para ser generoso, eu digo com ponto de força. Não tem lugar com mais pessoas orgulhosas do que dentro de templos. Agora, quando eu penso na igreja de Goiás, e quando eu penso na de Goiânia, então, arrebentou. A panela de pressão voou. Quebrou tudo. Porque se não tivesse existido Lúcifer para tentar ocupar o lugar de Deus lá atrás, eu tenho certeza que em Goiânia nós teríamos achado alguém. Queridos, você talvez você não conheça ele, vai estudar, você vai ver, o pastor Fábio tinha razão. Isso. Tem razão. Igrejas que deixaram de ser igrejas. Tem um espaço, pastor Geraldo, na sua cidade, tem um espaço para uma igreja que deve ser igreja. Amém. Alguém que vai, uma igreja que vai ensinar sobre finanças, não pelo dinheiro que o cara tem que estar aqui. É porque quer continuar vendo, sendo próximo, segundo os princípios bíblicos. Eu falo de dinheiro com muita liberdade na minha igreja, queridos. Mas eu não falo de dinheiro para que as pessoas tragam. Eu falo de dinheiro para que elas possam se realizar. Amém. Agora, se uma família que é membro da minha igreja se realiza financeiramente lá, ela não vai compartilhar com a família espiritual dela? Isso é natural. O meu ramo é gente. O que eu quero é estar com pessoas. Amém. Para abençoar pessoas, capacitar pessoas para abençoar pessoas. Amém. Glória a Deus. É a roda que continua girando. É estar no lugar que Deus nos chamou para estar. Querido, o melhor está por vir. Mas o melhor só virá se nós tivermos raízes profundas. De ler esse livro para a sua igreja, eu li com a minha liderança. Leia com seus livros enraizados. Foi o top 1 dos livros que eu li no ano passado. Top 1 no ano passado. Nós precisamos entender que ser igreja é ser comprometido. Amém. Verdade. Amém. Comprometido, irmãos. Com o caminho aonde Ele nos colocou para caminhar. Vai fazer 20 anos. Você é um dos ministrantes na celebração de 20 anos de ministério meu. Vai ser na segunda quinzena de 2019. Então já desmarca as agendas internacionais. Vai ser um marco. Então eu vou receber ali o supra-sumo daquilo que Deus me deu de relacionamento desses anos todos. Né? Vai ser alguns pastores que me influenciaram. Alguns me influenciaram à distância. O contato pessoal é pouco, mas é muito significativo o que eles fizeram na minha vida e contribuíram para o meu ministério. Né? Alguns são conhecidos, outros somente por mim. Por uma meia dúzia de pessoas. Mas é tão relevante quanto, né? Tão relevante quanto o Carlito, que passou aí hoje 21 pessoas, eu acredito. Então, você vai estar ali, nós vamos estar ali, vamos celebrar tudo que Deus tem feito com nós, por toda a relevância que Ele tem nos permitido manifestar como reino na cidade onde nós estamos e além da cidade onde nós estamos. Mas eu quero dizer, isso só será possível porque houve lá atrás pessoas como vocês que decidiram ser igreja. Amém. Glória a Deus.
decidiram ser igreja. Decidiram receber ajuda e oferecer ajuda. Decidiram ser gente e decidiram lidar e se relacionar com gente. Eu quero dizer e afirmo, as multidões que estão aí, eles não estão buscando uma igreja onde tem anjo. Eles estão buscando uma igreja onde eles se sentem à vontade sendo apenas gente. Porque tem um negócio para a gente se sentir mais à vontade, porque estar junto com pessoas que a gente tem semelhança, a gente tem uma identidade, não é? A gente fica meio desconfortável, né? Quem aqui já se apresentou ao juiz? Falou? É? Sim. Opa. Sim. Né? Agora, quando a gente está na casa de um amigo, daquele primo querido, é diferente, não é? A gente não pede água, a gente vai no filtro e bebe. Eu falo assim, nossa, eu estou com fome. Olha, a gente fala que está com fome, porque na casa que tem liberdade, a gente está de morrer de fome mesmo. A tripa grossa comendo as tripas finas, né? Liberdade. Nem no banheiro, né? Você ficou sabendo do cara no ano passado que morreu por tanta necessidade de ter soltado um cubo? Ele estava na casa da namorada e segurou o cubo. Vocês não viram isso? Não foi fake news, não é fake news, não foi a CNN que publicou, nem o Globo, nem o UOL, e nem a Folha de São Paulo. Não é fake news. Aí deu uma complicação intestinal dele, foi a óbito. Meu Deus! Não é esse tipo de lugar que as pessoas estão querendo ir para pertencer. É um lugar onde ele vai encontrar alguém. Nossa, cara, você é tão mascado quanto eu. Eu me identifico. Aí vai falar, e o seu líder? Ou o meu líder, cara, eu preciso ajudar ele. Assim, eu preciso ajudar meu líder. Não é que é lugar assim, o meu líder tem 45 dias que eu não falo com ele nem por WhatsApp, porque eu acho que ele está numa reunião com arcanjos. Gente que quer apenas estar junto com gente, sendo cheios da plenitude de Deus, Amém. Glória a caminhando Deus. com muita paz por um caminho inimaginável. Olhos ouviram, ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, mas Deus havia preparado e eles estão caminhando por esse caminho. Amém. Um caminho que tem a segurança daquele que os encheu e preparou. Glória a Deus. Então eles vivem animados, vivem enraizados, vivem fidelizados. Aí então é uma família. Uma família. Acho que há 3 anos atrás eu tive contato com uma frase na igreja da cidade, da igreja do pastor Carlos Paz. Leve seus pastores dia 29, pastor, claro. É possível, ele vai estar na minha igreja, vai ter uma manhã todinha, de 8 da manhã a meio-dia e meio de mentoria, né? E talvez vocês se animem para ir com a gente na conferência no 7 de setembro. Mas foi na igreja do pastor Calito Paz que eu vi essa frase e eu peguei ela para a minha igreja. Nesse ano, então, mais do que em qualquer outro momento, que é ser uma igreja para pertencer. Ser uma igreja para pertencer. Igreja para pertencer. As pessoas estão buscando somente isso. Ter o tempo com Deus, ter o time, né, é consequência de estar num lugar onde tem um senso de pertencimento. Mas o que tem? Lá só tem gente igual mesmo. Somente isso, queridos. Nós precisamos voltar para Jerusalém. O autor do livro O Homem do Céu diz sabiamente sobre que nós precisamos, ele entende que nós estamos como igreja voltando para Jerusalém. Eu acredito nessa perspectiva. Voltar para Jerusalém. O que é voltar para Jerusalém? É ser apenas pessoas que creem. E que o que tem para mostrar para as pessoas é a fé.
Igreja sendo igreja. O compartilhar da vida. O gente que recebeu o milagre da presença de Deus em suas vidas, que humildemente se submetem a andar pelo caminho que Deus pavimentou para andar, Amém. sendo a igreja que Ele chamou para ser. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Eu quero orar com você. Amém. Esse objetivo nos conduzirá a lugares inimagináveis. Deus nos colocará naquela periferia, mas Ele também nos colocará naquele palácio, com um único objetivo: ser gente que busca estar com gente, sendo igreja. Glória a Deus. Somente isso. Somente isso. Amém. Glória a Deus. Somente isso. Quero orar com você.